Vamos ler a palavra, Romanos capítulo 5, verso 8, Romanos 5, 8, vamos usar isso, a RA. Mas Deus, vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Próximo verso. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Porque se nós, vamos lá, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. O último agora. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Pai, nós te damos graça nessa manhã, por esse amor tão incrível, por esse amor tão forte, tão poderoso, ó Deus, que nos alcança, que nos alcançou, que nos perdoou, que nos redimiu, ó Deus, que nos sustenta, ó Deus, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita a vencer os dias difíceis. Pai Santo, nós te damos graça e te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã, toque o nosso coração nessa manhã, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam e que o nosso coração sinta o seu amor por nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, dando glória a Deus, glória a Jesus. O tema da mensagem é sabendo que você é amado. Diga, sabendo que eu sou amado. Amém? Diga, eu sou amado. Aleluia. Amado por quem? O amor é algo incrível, algo que nos sustenta. Quem aqui já sofreu por amor? Tem alguém que já sofreu por amor? Só eu que sofri? Ninguém mais. Quem sofreu por amor aqui? Eu já sofri por amar. E o que mais nos mata no sofrimento do amor é porque a gente tem dúvidas. A gente não sabe se do lado de lá ama também. Por isso que a gente sofre de amor. A gente não sabe se do lado de lá ama como a gente ama. Às vezes a gente acha, mas achar é diferente de saber. E você precisa, não é de achar que você é amado pelo Senhor, você precisa de saber que você é amado pelo Senhor. Porque achar fica dependendo de circunstâncias, fica dependendo de atitudes, fica dependendo, sabe, de repente, da maneira como você agiu, da maneira como você age. Porque se eu não agir assim, eu não vou ser amado. Eu me lembro que certa vez, sofrendo por amor pela minha esposa, ela já sofreu por amar eu também, mas acho que eu sofri mais. E nessa busca pela conquista, pelo relacionamento, houve uma fase, tem alguma coisa fazendo barulho aqui no retorno, aqui alguma coisa ficou ligada. E nessa fase ainda de que
não sabe se vai dar certo, se um dia vamos casar, vamos ser família, se ela vai ser a mulher da minha vida, por toda a minha vida. E houve um período que ela não me quis, irmãos. Ela não me quis. Sabe quando você acredita que você não é amado, você se abre para outras possibilidades, sim ou não? Não tem aquele negócio assim, para apagar um amor, tem que viver um outro amor. Porque quando nós temos dúvida de que nós somos amados, nós queremos viver então, de repente, encontrar uma pessoa que nos ama como nós também. E eu confesso, eu saí em busca. Eu saí em busca de novo amor, de uma nova emoção, alguém que me desse aqueles calafrios na barriga, como ela dava, né? Que me tirasse o sono, como ela me tirava. E por conta disso, porque eu tinha dúvidas do amor dela, e porque eu não sabia que ela me amava, eu me abri para outras possibilidades. Mas se ela tivesse me falado assim, gatinho, lindinho, eu amo você, eu vou me casar com você, mas nós não vamos nos relacionar agora, porque não é um tempo, mas se guarda para mim, porque eu vou me guardar para você, porque eu te amo. Eu não teria procurado outras possibilidades, eu não teria procurado outras oportunidades. Mas a dúvida não nos dá alternativa. A dúvida nos coloca num lugar de insegurança. A dúvida nos coloca num lugar de medo. A dúvida nos coloca num lugar de que nós precisamos de fazer algo, precisamos dar um jeito. Eu estou falando do meu sofrimento de amor aqui pela minha esposa, mas eu quero que você saiba nessa manhã, graças a Deus tudo foi resolvido, estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Nenhuma fez a minha barriga esfriar como ela, nenhum amor pôde apagar o amor que eu sentia por ela, e eu suspeitava que ela me amava também, sabe? Deu tudo certo, estamos aqui. Diga, saber é diferente de achar. Você precisa de saber que Deus te ama. Saber que você é amado, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstâncias, independente, sabe, dos seus erros, independente dos seus tropeços, independente das suas falhas, nada pode aplacar o amor de Deus por você. Sabe, Satanás, ele trabalha com meritocracia. Satanás, ele usa até mesmo as escrituras do Velho Testamento para nos colocar dúvida do amor de Deus por nós. Satanás usou as escrituras na tentação de Jesus, sabe, para colocar algum tipo de dúvida, colocar algum tipo de medo, de espanto. Mas Jesus tinha convicção de quem Ele era. E nós nessa manhã precisamos de sair por essas portas aqui, tendo convicção que nós somos amados por Deus. Amados. Mas você pode pensar, mas
Mas Jesus nunca fez algo como eu fiz para que Deus não o amasse. Mas não sei se você sabe, mas o significado da palavra graça é favor não merecido. É favor que nós não merecemos. A misericórdia é Deus não trazer sobre nós o juízo que merecemos, mas a graça é nós recebermos do Senhor aquilo que nós não merecemos. E Deus nos ama por causa da sua graça e por causa do seu amor que foi revelado na pessoa de Jesus. O amor de Deus foi revelado na pessoa de Jesus, e o amor de Deus foi revelado no sacrifício de Cristo. Deus não, como o pastor esteve aqui conosco, o pastor Vinícius Mota, Deus decidiu, escute isso, Deus decidiu se relacionar conosco, independente. Deus decidiu nos amar, independente daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Diga, esse é o amor de Deus. Sabe, então, saber, ter certeza, vai te fazer com que você permaneça de pé. Porque nós que estamos em Cristo, nós que somos uma nova criatura, nós que deixamos o velho homem crucificado na cruz, às vezes nós ainda pecamos, às vezes nós ainda tropeçamos, às vezes acontecem acidentes, às vezes você não sai da sua casa decidido a pecar, decidido a ser tentado, mas por alguma circunstância, por algum dardo inflamado, nós cometemos alguns pecados, sim ou não? E a palavra diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e o amor de Deus não está nele. Nós vamos tomar a ceia hoje, nessa manhã. Está aqui o pão, que simboliza o corpo de Cristo, o vinho, o seu sangue. Sabe, e se nós formos fazer aqui um exame, se nós formos examinarmos a nossa vida nesses últimos dias, se nós formos examinarmos a nossa vida, de repente nessa última semana, ou nessa semana, ou na noite passada, ou hoje de manhã, talvez você vai se sentir indigno de tomar a ceia, de participar do corpo de Cristo. Mas saiba, querido, a ceia nunca foi para pessoas dignas. O sacrifício de Jesus no Calvário nunca foi para pessoas que são dignas. O sacrifício de Cristo é para os pecadores. Jesus não veio buscar os sãos, Jesus não veio buscar os santos, Jesus não veio buscar aquele que está bem, não. Como nós cantamos aqui, Ele deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida. Amém. Você precisa de ter consciência, você precisa de saber que você é amado. Diga, eu sou amado. Cheios de defeito, amado. Deus ama os seus erros? Não, Deus ama você. Deus ama os seus pecados? Não, Deus odeia os seus pecados. Por isso, Ele moeu todos os nossos pecados em Cristo na cruz. Ele moeu esses pecados. A palavra diz que agradou Deus de moê-lo na cruz. Jesus foi moído, triturado,
abandonado como um pecador miserável, que precisa de castigo pelo seu pecado. Jesus foi abandonado na cruz, moído por causa das nossas transgressões. Portanto, Deus, a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Até o sacrifício de Cristo na cruz, havia uma separação. Mas agora que o sangue foi derramado, não há mais separação do amor de Deus por mim e nem por você. Diga: eu sou o amado. Sabe, quando nós temos dúvidas desse amor, nós nos abrimos para pecar mais. Quando nós temos dúvida de que nós somos amados, nós não nos levantamos. Quando nós caímos, nós permanecemos caídos. Vou levantar para quê? Eu já estou debaixo de juízo. Na verdade, o diabo, ele trabalha mesmo para nos levar a cair, para nos levar a pecar, mas depois que ele consegue nos levar à vergonha do pecado, agora a missão dele não é mais te levar a pecar, agora a missão dele é te condenar. A missão de Satanás é trazer sobre nós condenação. E essa condenação, ele consegue obter êxito na condenação, quando ele encontra em nós, quando ele consegue alcançar o objetivo do pecado, e quando nós temos dúvida de que nós somos amados. Porque enquanto nós permanecermos com essa dúvida, a culpa, a condenação vai encontrar vitória sobre nós. E quanto mais eu então aceito que eu estou condenado, que o Senhor não me ama mais, porque olha o que eu fiz, olha o que eu falei, olha, sabe aonde eu me envolvi, olha aonde eu me sujei. Satanás, escute, olha aqui para mim. Satanás, quando fala com você, ele não fala com você na segunda pessoa. Satanás, quando fala com você, ele fala na primeira pessoa. Ele fala como se fossem os seus próprios pensamentos. Ele traz em mim, ele traz em você a sensação de que eu não sou digno. Satanás não fala para você, você não é digno mais. Não, ele não faz assim. Ele fala, ele usa a sua própria boca para falar. Ele povoa a sua mente de dardos inflamados, e ele usa os seus próprios lábios para falar nos seus lábios: eu não sou digno, eu sou uma vergonha, eu sou um desastre, eu sou um miserável, eu não, sabe, eu só causo sofrimento, eu só causo vergonha. É na primeira pessoa. Porque seria muito fácil da gente identificar ele, sim ou não? Se ele falasse da segunda, sim ou não? Certo dia eu estava pescando, e aí eu estava pescando, eu tenho um costume de entregar o dízimo da minha pescaria para o Senhor. Aí tem vezes que eu entrego, tem vezes que eu não entrego. Que negócio, aquela luta, igual você. Fala, Deus. Certa vez eu peguei uma giripoca, tamanho médio. Foi a primeira que eu peguei. Eu tirei o anzol dela e devolvi ela para o rio. Falei: Senhor, essa é do Senhor. O diabo trouxe aquele pensamento: eu dei porque ela era pequena, porque se ela fosse grande, eu não teria dado. Satanás é sujo, sim ou não? Eu dei porque era pequena, porque se ela fosse dar grande, eu queria ver se eu ia dar. Na hora eu percebi que era Satanás na minha mente, e eu falei para ele:
Eu falei: e o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver? O que você tem a ver no meu relacionamento com o Senhor? O que você tem a ver na minha, entrega para o Senhor, na minha confiança com Ele? Querido, saber que nós somos amados nos faz capazes de permanecer firmes. Saber que somos amados nos faz capazes de nos levantarmos depois de uma queda. Sabermos que somos amados nos faz capazes de estar aqui em cima desse púlpito, liberando uma palavra do Senhor. Porque você acredita que talvez o pastor não é atacado pelo inimigo como você é? Não, ele é blindado. Não, ninguém aqui é blindado. Todos nós aqui tropeçamos. Lembra de Jesus com aquela mulher que foi pega em adultério? A mulher foi pega no ato. A palavra diz que ela foi pega no ato do adultério. As pessoas, arrastaram aquela mulher. Eu fico imaginando, será que deu tempo dela colocar roupa? Será que não deu tempo? Será que ela estava suja? Ou será que ainda não tinha, como que aquela mulher foi trazida até a presença de Jesus? Aquela multidão gritava, que a lei diz que ela deve ser apedrejada, foi apanhada em adultério, foi pega em adultério. Jesus está escrevendo no chão. A multidão chega, lança aquela mulher sobre os pés de Jesus, e eles querendo pegar Jesus em um ato, em um erro, eles disseram: a lei ordena que ela deve ser apedrejada. Querido, o diabo conhece a lei, e ele usa a lei para nos condenar, mas a palavra diz que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Diga: eu não estou mais debaixo da lei, e sim da graça. Se tinha alguém ali justo naquele ambiente, se tinha alguém ali que poderia apedrejar aquela mulher, se tinha alguém que poderia corrigir, estava ali, escrevendo no chão. Jesus se levanta e diz para aqueles homens que estavam segurando pedras em suas mãos, e Jesus diz: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Aquele que não comete erros, aquele que não tem pecado, lança. A Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, todos tiveram consciência dos seus pecados, e eles, deixando as pedras, foram saindo envergonhados, e ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus, olhando para ela, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde? Provavelmente a mulher, então, ela começa a erguer o seu rosto, de repente procurar se tampar de algum modo, e ela vê aquele silêncio, e não tem mais ninguém ali, só ela e Jesus. E ela, olhando para Jesus, ela falou: Jesus, ninguém ficou. Jesus, olhando para ela, disse: eu também não te condeno. Eu também, eu não te condeno. O único que poderia condenar disse: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Os nossos erros foram a causa do amor de Deus por nós, a consequência dos nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa. Mas o amor de Deus que excede. A palavra diz que
Deus nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: eu sou amado. Feche os seus olhos, diga: eu sou amado. Permaneça com seus olhos fechados. Declare sobre a sua vida. Não é quem eu sou, não é o que eu tenho, não é a minha educação que atraiu o seu amor. Eu sou amado. Eu sou amado pelo Senhor. Eu sou amado pelos céus. Eu sou amado pelo Pai. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção, Aleluia, que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, oh, oh. Antes de nascer, levante suas mãos. Escolhido fui, é por isso que Ele te ama. Por meu nome me chamou. Ele te chamou. De novo nasci em sua família. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar. Ele abriu os céus para você ser aceito na sala do trono do Pai. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu. Eu sou filho de Deus. Levante a sua voz e declare: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Você pode adorar esse Deus que te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Eu sou filho de Deus. Ele te encontrou. Ele te encontrou. Eu não sou mais escravo. Saber é diferente de achar. Eu sou filho de Deus. Amém. Põe a mão na sua cabeça e diga: hoje
eu sou livre de toda mentira do diabo, toda dúvida lançada sobre a minha mente contra o amor de Deus pela minha vida. Eu declaro que a minha mente é renovada e cativa a mente de Cristo. Eu sou amado de Deus. Amém. Escute, a nossa mente, ela é esse campo de batalha. Se o diabo conseguir colocar na sua mente que você que você é amado mediante as circunstâncias, que você é amado mediante o que você faz de bom, o que você faz de certo. Oh querido, quantas vezes eu não consigo ser bom? Quantas vezes nós não conseguimos ser bom? Quantas vezes nós não conseguimos orar o suficiente? Não conseguimos ser santos o suficiente? Não conseguimos sermos verdadeiros o suficiente? Mas esse amor permanece. Esse amor não muda. Sabe quem muda? Eu que mudo. Porque o amor não muda. Então, se eu estou mentindo, eu é que mudo, eu passo a falar a verdade. Se eu estou em pecado e esse amor não muda, eu é que mudo. Diga, eu é que vou ser transformado. Amém? É você que é transformado por esse amor. Somos nós que somos transformados. A palavra diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, mas a nossa alma, diga, a minha alma. O que é alma, pastor? A sua mente, as suas vontades e as suas emoções ainda precisam ser transformadas. Diga, transformação. Nós ainda precisamos de transformação. Mas a palavra também diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados quando nós permanecemos. Nós somos transformados quando nós cremos, quando nós confiamos. Posso ouvir um amém? Deus não desiste de você. E se Ele não desiste de mim, não desiste de você, eu posso me levantar. Amém? Eu posso ir na sala do trono de novo. Eu posso pedir, Pai, me ajuda. Me ajuda. A Bíblia nos conta também a história de um homem chamado Zaqueu, um dos maiorais dos publicanos. Sabe, Zaqueu, ele era um traidor de nível hard. Ele era um pecador de nível hard, porque ele era judeu. Ele cobrava os impostos dos judeus para entregar para Roma. Além disso, ele roubava. Além disso, ele usurpava de pessoas. Diga, pecadorzão. Sabe, para Deus é necessário você saber disso. Não tem pecadorzão e nem pecadorzinho. O pecadorzão é aquele que todo mundo sabe que ele é pecador, mas o pecadorzinho é aqueles que esconde os seus pecados. Mas que se nós, a palavra diz, se nós estivermos debaixo da lei, se nós estamos debaixo da lei e nós errarmos em uma só ponto, numa só vírgula, nós já estamos condenados sobre toda ela. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo do amor do Senhor, amém? Mas eu estou debaixo do amor, eu vou viver no chão. Não, querido, o amor te levanta. Zaqueu foi encontrado assim, aquele pecador que todo mundo conhecia os pecados dele, aquele homem que todo mundo conhecia os erros dele, mas ele quis ver o Senhor Jesus. A multidão era grande, não tinha como ele se aproximar, ele era de pequena estatura, então ele subiu numa árvore. Zaqueu não tinha nada que fizesse Jesus olhar para ele e falar, não,
esse cara é especial, merece eu ir para a casa dele. Não, todo mundo condenava Zaqueu, rejeitado. Zaqueu sobe numa árvore e ele fica esperando Jesus passar, e eu acredito que ele está ali agarrado ao galho, esperando Jesus. Jesus está longe, ele não consegue ainda perceber quem é Jesus. Jesus vem aproximando, aquele lá que é Jesus. Nossa, eu estou vendo Jesus. O coração dele começou a palpitar, porque eles, amém? Quantos ficam emocionados? E ele ficou emocionado ali, agarrado. Estou vendo Jesus, como ele é belo, o mais belo entre todos os milhares. Meu amado Eu acho que foi Zaqueu que compôs essa música. De milhares, milhares. Está vindo Jesus. De milhares, meu amado, meu amado, o mais belo, o mais belo. Aí Jesus vem chegando, vem chegando, vem chegando. Eu acredito que talvez Zaqueu já está aqui, de repente em lágrimas. Como ele é lindo, como ele é belo, como ele é poderoso. E Jesus para diante da árvore. Eu acho que o coração dele começou a gelar. Jesus parou. Jesus estava caminhando, mas diante da árvore Jesus parou. E ele falou: por que ele parou? Por que ele parou aqui? De repente, Jesus, erguendo os olhos, olha dentro dos olhos dele. E para surpresa dele, de todo mundo que estava ali, Jesus falou o nome dele: Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém eu ir lá para a sua casa. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo, é porque Ele me ama, é independente. É porque Ele tem pensamentos de paz ao meu respeito e não de mal. É porque Ele tem pensamentos, é porque Ele tem propósito na minha vida. Ele ignorou os meus erros, porque Ele pagaria os preços por eles. Sabe por que Deus ignora os seus erros e te ama mesmo assim? Porque Ele pagou o preço por eles. Não é necessário mais. Zaqueu pula daquela árvore, corre até Jesus, vai para sua casa e fala: gente, prepara tudo, prepara o melhor jantar, prepara a melhor comida, porque Jesus está aqui em casa. Muitas pessoas estavam lá fora pensando: se Jesus fosse um profeta, ele não estava na casa desse homem. Se Jesus soubesse quem é esse homem, mas deixa eu te dizer, Jesus sabe quem você é, meu irmão. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, e Ele sabe também o que Ele vai fazer na sua vida. Você não precisa de permanecer caído no chão, envergonhado, porque esse amor te capacita a levantar. Esse amor te capacita a ter mudanças, a ter conversões na sua vida, destinos. Zaqueu estava impactado com aquela presença de Cristo ali dentro da casa dele. Sabe como você não tem o que fazer? Zaqueu não sabia mais o que fazer. O que eu posso fazer para honrar essa presença? O que eu posso fazer para servir melhor? O melhor vinho, a melhor comida, o que eu posso fazer? Zaqueu não estava encontrando nada que ele pudesse fazer. Zaqueu se levanta e ele fala: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu defraudei pessoas, que eu roubei de pessoas. Eu decido agora, Jesus, a vender a metade dos meus bens, doar aos pobres, devolver aquelas pessoas a quem eu roubei 4 vezes mais. Jesus se levanta também, abraça aquele homem e olha para os seus discípulos e fala: hoje houve salvação nessa casa, porque este aqui também é filho de Abraão. O que é filho de Abraão, pastor? É filho da fé. Ele acreditou que ele é amado,
não por aquilo que ele faz, nem por aquilo que ele deixou de fazer, mas ele acreditou que eu o amo, porque eu estou aqui. Acredite que você é amado, querido, porque o Senhor está aí na sua vida. Ele te capacita você se erguer da onde você estiver. Nós vamos permanecer no pecado? Como que nós vamos permanecer no pecado? Como que eu vou permanecer procurando outras garotas, outras mulheres, se eu sei que ela me ama? Se eu sei, diga: eu sei que o Senhor me ama. Então, querido, nós não precisamos de procurar mais nada, porque nós fomos encontrados. Quando nós não sabemos, quando nós temos dúvida, nós viramos kamikazes. Quem aqui já jejuou e aí quebrou o seu jejum, esqueceu, quebrou o jejum? Quem aqui já? Já aconteceu comigo também. Quem aqui na hora que estava jejuando, quebrou o jejum, e aí falou assim: já quebrei o jejum mesmo, ou meteu o pé na jaca, olha, na picanha, na lasanha, na pamonha. É assim ou não é? Mas quem disse que o Senhor não aceitaria você? Fala: ô Senhor, falhei aqui, mas eu estou firme. Quem disse que a sua consagração é quebrada quando você se arrepende? Sua consagração não é quebrada quando você se arrepende. O perdão está aberto para você, querido. Amém? A porta está aberta, o perdão está dado. Levante-se da onde você estiver, sabe? Corrige a rota que você tiver, porque o amor dele por você não muda. Não fique achando. Diga: eu estou sabendo. Amém? Vamos ficar de pé.